Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso primeiro vídeo do dia, como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para você deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram. E você que me acompanha todo santo dia e gosta de notícia e informação, eu super te recomendo o aplicativo da OneFootball. O OneFootball ele é extraordinário, ele é 100% gratuito, você pode ver de graça os jogos do campeonato alemão, dinamarquês e também, assim que acabam os jogos do campeonato brasileiro, você tem os melhores momentos na palma da sua mão. Consegue ver a tabela do campeonato, classificação, ainda pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão e aí toda a notícia do Vasco, o aplicativo manda notificação na tela do seu celular. Vasco OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, a situação é a seguinte. Rodada boa, não acabou ainda. Nós vamos ver a rodada encerrar hoje. Temos ainda Chape CSA, não nos interessa. Brusque Vila Nova, não nos interessa. Sampaio Correia e Criciúma nos interessa um pouco. Porque a equipe do Criciúma tem 32, ganhando vai a 40, 39, vencendo vai a 42. E com 42 pontos, ele fica ali a 6 pontos do Vasco. É difícil ainda imaginar o Criciúma brigando por alguma coisa, mas, né? Agora esse aqui interessa mais. CRB e Cruzeiro. O CRB tem 40 pontos e aí vencendo chega a 43. Mesma pontuação do Sport, que está a 5 pontos do Vasco. Então hoje é importante pra gente o Cruzeiro vencer, que o Cruzeiro já vai a 65, assegura matematicamente o acesso dele. E aí, né, deixa ainda mais encaminhado e talvez com aquela de, porra, mano, sei lá, de repente entrar contra o Vasco meio mole já. Então, pra gente é muito importante que, né, meio que mata aí um adversário, porque se o Cruzeiro vencer, o CRB fica a 8 pontos do Vasco. De qualquer forma, a rodada foi positiva, porque o Vasco ganhou. Rodada boa é a rodada que o Vasco ganha. E de contrapartida, o Londrina, que era o quinto colocado, empatou na rodada, o jogo acabou 1-1, a Tombense chega ao gol de empate aos 38 do segundo tempo, ficou em cima, teve perto de virar, mas acabou não virando o jogo. Seria o melhor resultado possível, porque a gente abriria 4 pontos, beleza? Mas o Grêmio também perdeu para o Novo Horizontino 2-0, e também foi um resultado que bota o Grêmio um pouco no bolo ali. A gente está a 2 pontos do Grêmio e a 3 pontos da equipe do Bahia. Então o que acontece? A gente traz ali o Grêmio um pouco para briga com a gente, porque o Grêmio pro quinto ainda é 5 pontos, então tá, digamos que tá folgado. Sendo que a rodada que vem, para quem respirou fundo aí e falou, porra, respirei, não respira ainda não, irmão. O jogo do Cruzeiro é fundamental e eu vou explicar o porquê. A gente pode terminar a rodada que vem pior do que a gente iniciou essa rodada. Explico por quê. Na rodada que vem, o Vasco pega o Cruzeiro fora de casa. Pode vencer? Pode, é futebol. Mas, numa lógica, você vai jogar o líder contra o quarto colocado. Líder esse que tem 3 derrotas no campeonato e não perdeu nenhum jogo em casa. Os únicos times que não perderam jogando em sua casa foi Tombense, Vasco e Cruzeiro. Então, você, pelo menos na lógica aí, o Cruzeiro não perde o jogo. Um empate, vai. Que também eu acho que é um resultado que seria bom pra gente. Mas, enfim. E o Londrina joga em casa contra a Ponte. A Ponte e o Ituano, acho que meio que se mataram os dois na última rodada. Com empate, o Ituano chegou a 41 e a Ponte aos 40. Se o Ituano vence, ele ia a 43, ficava na mesma pontuação do Sport, vivo a 5 pontos do Vasco. E a equipe da Ponte Preta, se ganha a 42, estava a 6 pontos do Vasco. Não dava para dizer que tinha alguma briga, até porque essa rodada agora é a Londrina e Ponte Preta. Mas com o tropeço dos dois, com o jogo empatado, acho que eles meio que, né, porra, falta 8 jogos, o Ituano tem que tirar 7 e a Ponte 8. Talvez a Ponte jogue a última fichinha dela. Se eu vou tentar ganhar do Londrina fora de casa, torcer pro Vasco tropeçar aí contra o Cruzeiro, e vamos ver que bicho que vai dar. Eu ganhando, eu vou a 43, o Vasco 48, 7 rodadas para tirar 5 pontos? Dá. Então vamos torcer para a Ponte entrar nesse espírito de vou jogar minha última ficha e tentar ganhar lá. Se entrar numa de já não caio mais e não vou subir também, aí pode ser que a Ponte arreie o pneu aí e o Londrina consiga ganhar com facilidade.
Se isso acontecer, o Vasco perder para o Cruzeiro e o Londrina ganhar o jogo da equipe da Ponte Preta, encerra a rodada com o Vasco e Londrina com 48 pontos. O Vasco provavelmente dentro do G4 pela diferença de saldo de gol. O Vasco tem saldo 10 e o Londrina 3. A não ser que o Londrina meio que tenha uma goleada histórica aí na Ponte, o Vasco tome uma goleada também do Cruzeiro para matar esse saldo aí de 7 gols numa única rodada. O Vasco inclusive tem mais gols pró, então teria que tirar 8 gols de saldo aí numa rodada. Acho pouco provável. E aí a gente viria para São Januário empatado em número de pontos. Então por isso que eu tô falando que essa rodada foi pra gente respirar, abrimos 3 pontos, mas a próxima rodada pela tabela, ela é muito complexa. A gente tem que torcer muito para o Londrina tropeçar em casa e a gente conseguir tirar algo a mais. Aí sim, se o Vasco consegue aí um resultado pouco provável, se é a primeira equipe ganhar do Cruzeiro no Mineirão nessa Série B e o Londrina tropeça, aí o Vasco respira. Porque a gente pode, se eles empatarem, a gente de 3 abre 5. Se eles perderem, a gente abre 6. Aí a gente dá uma respirada maior. E aí no outro jogo é Vasco Londrina de São Januário, a gente ganhando abre 9. Aí, respira. Ainda assim, nós temos o seguinte, quem pode virar seu novo algoz do Vasco é o Sport. O Sport vai ter uma tarefa muito difícil, é pegar o Grêmio na casa do Grêmio na rodada que vem. Se o Sport vence e o Vasco vence também, mantém-se os 5 pontos, mas se o Sport vencer e o Vasco perder, esses 5 cai para 2. E nós temos daqui a 3 rodadas Vasco e Sport lá na Ilha do Retiro. Então essa rodada, pelo que eu estou passando para vocês aqui, é uma rodada fundamental. O que me confortou, o que dá para tirar de positivo, já que eu mostrei para vocês que essa gordura de 3 pontos é megamente ilusória, o Vasco voltou a jogar bola. Apesar do placar, na minha opinião, ter sido mentiroso, não traduz o que foi o jogo ontem, até os 30 minutos o Náutico era melhor na partida, Thiago Rodrigues já tinha feito algumas defesas, já o Náutico estava mais perto do 1-0 do que o Vasco, e aí o Vasco foi... Enfim, a minha análise do pós-jogo tá no canal, não vou ficar reanalisando o jogo aqui não. Mas o Vasco já melhorou, tá criando mais chances, a defesa ainda continua falhando ainda, tomamos 2 gols individuais no jogo... No Grêmio ontem, o Paulo Vitor se posicionou mal, comeu mosca, tomou uma bola nas costas, a gente tomou um gol. Tô sentindo o Thiago Rodrigues meio claudicante. Ele tem feito umas defesas meio estranhas, não tem saído do gol, teve uma queda, espalmou uma bola estranha no travessão ontem, enfim. Mas tivemos uma melhora, tivemos um técnico com culhão, porque ele tira o Alex Teixeira, o Quinteiro e o Edmar, 3 lideranças do elenco, um inclusive com a identificação absurda com o Vasco, que é o Alex Teixeira, e faz aquilo que a torcida pedia, e não é nem o que a torcida pedia, era que o campo estava gritando mesmo, e acabou aí dando o resultado pro Vasco. Beleza? Então essas são as coisas que a gente tem a comemorar, mas botar muita barba de molho. Essas 2 próximas rodadas são fundamentais, e a que mais me preocupa é a rodada que vem, pela ordem aí dos jogos. Tá bom? Depois desses 2 jogos aí, Cruzeiro e Londrina, a coisa clareia. É o Operário que está na zona de rebaixamento fora de casa, o Novo Horizontino que ganhou ontem se afastou da zona e vai estar na água de salsicha, não brigando por nada em São Januário. O Sport fora, a gente vira e mexe, consegue ganhar do Sport lá. Talvez o Sport pode chegar nessa sequência aqui já embananado, talvez não brigando, porque ele pega Grêmio fora, Náutico em casa, é clássico. Brusque fora, desesperado, tentando fugir da zona de rebaixamento. Cruzeiro em casa, talvez um Cruzeiro meio mambembe. E aí vem o jogo do Vasco, e mesmo depois do jogo do Vasco, eles têm o Londrina fora. Então a tabela do Sport é muito cruel. Então pode ser que ele se embanane no meio do caminho aqui. E aí o Vasco tem Criciúma e Sampaio Corrêa em casa. E aí encerra com o Ituano na última rodada fora. Acredito eu que o Ituano também já não brigando por nada. Então essas coisas aí me dão um pouco de conforto. Para finalizar, gostaria de mostrar para vocês algumas situações. Primeiro, tá passando para vocês aí na tela o Rossi, nosso ex-atacante, um cara que sempre faz questão de demonstrar o carinho dele pelo Vasco. Tava vendo o jogo lá, meteu um trem-bala na tela, é uma Cruz de Malta.
Tiveram também ontem em São Januário Cabo Daciolo e Eduardo Paes, um candidato a senador e outro prefeito da cidade do Rio de Janeiro que é vascaíno declarado. E também, eu vou deixar passando para vocês aí na tela, ou melhor, eu vou até ler para vocês aqui. O Vasco se posicionou no caso de racismo que o atacante Vinícius Júnior do Real Madrid sofreu lá na Espanha. Não se trata de um Vasco e Flamengo, se trata aqui de um brasileiro sofrendo racismo na Europa. Vou ler para vocês aqui o tweet do Vasco e a forma carinhosa ao qual Vinícius Júnior respondeu. A beleza do futebol está na sua alegria e não há espaço em nossa sociedade no esporte para a xenofobia e o racismo. O Vasco da Gama se solidariza ao atleta Vinícius Júnior e lembra que a luta para banir de uma vez esses comportamentos nocivos precisa ser constante. Hashtag por mais respeito. E ao Vinícius Júnior respondeu com um Vasco, né? E aí uma mãozinha preta aqui de luta no combate ao racismo e um coraçãozinho preto. Ele, jogador da base do Flamengo, um ídolo recente do clube, e respondeu ali com um Vasco. Extrapolou o futebol. Foi bonito o posicionamento do Vasco, um atleta revelado ao Flamengo e hoje jogador da nossa seleção brasileira e atleta do Real Madrid. E ele também, como cria do Flamengo, responder agradecendo o carinho do Vasco e no comentário colocando o Vasco. Parabéns ao Vasco aí pelo posicionamento histórico. A gente sempre teve na nossa luta e na nossa essência esse combate ao racismo, e o Vinícius Júnior também por ter tido a sensibilidade de um clube rival ao clube do coração dele, o clube ao qual ele foi formado, ele responder de forma muito carinhosa também, até citando o nome do clube. Beleza, galera? É isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, e logo mais aí na parte da tarde show com mais informações. Valeu, fui!